Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Aqui a gente compartilha coisas sobre a palavra de Deus e muito mais. Então você é meu convidado a fazer parte desse canal também. Como, Raul? Como eu posso fazer parte? Cara, você pode começar curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal também, para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo válido. E se isso for um conteúdo válido para você, né? Se não for, não precisa nem comentar, porque a gente tem só que compartilhar aquilo que é bom para nós, né? Nós não podemos ficar compartilhando aí coisas que são ruins. Então, se o vídeo e o canal faz bem para você, você pode começar curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Vou deixar um minutinho aí para você já correr lá e se inscrever. Não deixe pro final do vídeo, porque às vezes você esquece, a mensagem é muito impactante na sua vida e às vezes você esquece. Mas eu vou deixar esse tempinho, beleza? Já se inscreveu? Já tá pronto? Tá pronto pra mensagem? Queria te pedir também que você ficasse até o final do vídeo para você orar comigo hoje. Hoje nós vamos ter um minutinho de oração aí. Então eu te convido para que você no final do vídeo ore junto comigo, tá bom? Ore por mim e eu vou orar por você e assim a gente vai contribuindo com a glória de Deus, com a obra de Deus. E o canal podcast, o canal Dá o Papo, ele tem essa intenção, né, de compartilhar coisas da palavra de Deus no YouTube. Então, às vezes eu faço uns cortezinhos aí, usando a inteligência artificial e jogo no meu Instagram lá. Vou deixar meu Instagram aqui também, se você quiser, você que tá aí e não me segue no Instagram, segue lá. E aí tem o cortezinho, cara, mas a mensagem, a ideia do canal é pro YouTube, realmente, é pro YouTube, é para mensagens que elas vão nos fazer pensar, vão nos impactar. Então, eu acho muito bom quem consegue falar algo de Jesus num curto período de 30 segundos, mas eu não consigo, eu tenho que explanar sobre isso. Então, às vezes eu ligo aqui, cara, vou começar o vídeo na minha cabeça, não, esse vídeo vai ter uns 6 minutos. Quando eu for ver, tem 15. Mas, vamos lá. Qual o tema que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar sobre amor. Sobre amor. A gente tem a intenção, e eu acho que eu não estudei psicologia, então eu não posso falar como um psicólogo, mas eu sou um ser humano. Então a gente tende a associar as coisas que nós escutamos com aquilo que nós vivemos. Então, se eu escuto amor e eu vejo que eu tento equalizar na minha mente o amor da forma que eu conheço. Então eu conheço o amor da mãe para com o filho, eu conheço o amor do pai para com o filho, eu conheço o amor do amigo para com o amigo, eu conheço o amor do irmão para com o irmão, eu conheço o amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, ou esse tipo de amor. Eu conheço esses amores, né? Essas formas de amor. Então, quando nós falamos amor, nós entendemos e na nossa cabeça nós traçamos algo que cara, é esse amor. Igual domingo passado foi Dia dos Pais, e eu preguei na igreja, né, na promessa, e uma mensagem que Deus me trouxe, que foi do filho pródigo e tal, em que o pai, ele conhece os filhos, ele sabe que cada filho tem a sua particularidade. Isso é o amor do pai. Isso é o amor do pai, isso é o amor da mãe, isso é o amor daquele que cuida, daquele que protege. Ele conhece, cada um sabe a particularidade de cada um. Essa foi a palavra. Então, eu tenho esse formato de amor, né? Eu tenho esse amor em mim. Eu entendo que, cara, o que eu vivi de amor foi isso. E às vezes as pessoas se frustram no amor e não entendem o amor. Quando nós falamos amor, o amor de Deus, aí é o que a gente vai falar hoje. Quando nós falamos o amor de Deus, ele é incomparável a tudo isso que a gente já viveu. O amor de Deus, ele não se compara com tudo isso aqui. Tudo que eu já vivi não se compara com o amor de Deus para comigo. Eu tava vindo agora, fui fazer um exame de sangue.
E aí, beleza, tava vindo no carro e pensando, cara, que na verdade, tipo assim, ó, se você for ver o apóstolo Paulo, o currículo do apóstolo Paulo, depois de ter encontrado Cristo Jesus, que ele ficou cego e aí voltou a enxergar e tal, depois desse encontro, o currículo dele é maravilhoso como cristão. Plantador de igreja, exortador, amoroso, tudo isso, tudo que você procura em um pastor, Paulo tinha. É, tudo que você procura em um amigo, Paulo tinha. Tudo que você procura em um pai, Paulo tinha, depois de se converter ao evangelho. Mas o currículo dele antes era um currículo tenebroso, ele caçava os cristãos. Ele queria matar aqueles que serviam a Jesus. Então, o amor de Deus é um amor que transforma a nossa vida. O amor de Deus é um amor que modifica a história. Se nós não temos a nossa história mudada por esse amor, é porque a gente ainda não encontrou esse amor. E esse amor está em Cristo Jesus. O próprio João, próprio João, em João, talvez o versículo mais falado na atualidade, né? Porque também transfere, ou seja, esse amor aqui não é o amor que nós sentimos, que as pessoas querem aceitação de formas de amor que são divergentes, e aí não é sobre isso que eu quero falar. Então, tipo, o amor de um homem para com um homem, de uma mulher para com uma mulher, de um homem para com duas mulheres, de duas mulheres para com um homem, esse tipo de amor que tem se tornado banalizado e tem entrado no nosso meio, né? Não é esse amor aqui. Esse amor supera o amor de uma mãe. A própria palavra de Deus diz que o salmista diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Então, esse amor, o quão difícil deve ser, ou o quão desamor uma mãe tem que ter para ela esquecer o seu filho. Hoje eu sou pai e eu tenho duas filhas e, cara, nós não esquecemos. Nós passamos o dia inteiro, ainda que se distraia com alguma coisa, logo vem na cabeça. Ah, Rafaela, Rebeca, isso e aquilo. Mas sai pra comprar? Cara, você já experimentou, por exemplo, você que é pai e mãe e tá vendo aí, você viajar sem seus filhos? Cara, na boa, toda hora você fica pensando neles. Ainda que você se divirta, ainda que seja bom, ainda que seja necessário um casal sair sem os filhos, mas a todo momento você fica pensando, pô, tô comendo esse chocolate aqui, podia estar meus filhos aqui. E aí a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Jesus ou Deus jamais se esquecerá de nós. E aí, em João 3,16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, no versículo 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cara, Deus, ele se entregou na forma de Cristo Jesus por cada um de nós, ainda que eu não acredite, porque em outra passagem diz que Jesus dizendo que pode ser que alguém queira morrer pelos bons, pode ser que alguém queira se entregar por aquele que é bom, mas por aquele que é mau. E aí é isso que eu tô falando. Quando eu citei Paulo, é exatamente isso. Jesus ou Deus se entregou pela versão anterior a Paulo. Não pelo Paulo que plantou a igreja, não só pelo Paulo que transformou vidas, não só pelo Paulo que mudou a história, mas ele se entregou pelo Paulo que caçava os que faziam a obra dele. Entende que o amor de Deus, ele é além daquilo que eu possa pensar ou imaginar, porque Deus me amou. Ainda que eu não ame esse Deus, Deus me amou. Ainda que eu não agrade esse Deus, Deus me amou. Ou seja, para nós é muito difícil. Por exemplo, um caso que tá mais fresco aí na nossa memória aqui no Brasil, né? Daquele jogador de basquete
que deu 61 socos na mulher. Para nós é muito difícil, e eu fiquei pensando várias vezes sobre isso, o quão repugnante esse cara é, o quão sei lá, cara, eu sou pai de 2 meninas, eu sou marido, eu tenho irmã, cara, o quão horrível é essa situação, mas imaginar que esse amor de Deus morreu por esse cara também, e ele pode ter a vida transformada, ainda que ele tenha que pagar pelas coisas que ele fez aqui, ainda que ele tenha que ser preso, sim, por ter espancado aquela mulher, tentativa de homicídio, ainda que ele leve uma surra na cadeia dos outros homens, ainda que Deus morreu por ele também. Por que isso é interessante a gente saber? Porque às vezes a gente se encontra numa situação tão vexatória para nós mesmos, tão humilhante para nós, que nós não acreditamos que nós temos um amor. Que nós não acreditamos que nós não somos amados. O mundo nos sufoca de tal forma, nós vivemos coisas, e aí fala, cara, para mim já era. Não era. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Deus tem uma nova história para você que está vendo esse vídeo agora. Deus tem uma nova história para a pessoa que você vai compartilhar esse vídeo. Deus tem uma nova história para cada um de nós, e Ele tem esperado que a gente venha se colocar e falar, Senhor, eu recebo esse amor porque Ele ainda me ama. A verdade é que Deus, sem o meu amor, Ele continua sendo um Deus de amor. Agora, eu sem o amor de Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. O que eu tenho de valoroso em mim é o amor de Deus. O que eu tenho de valoroso em mim é a graça de Deus. O que eu tenho de valoroso em mim é o favor que Deus fez sobre mim, que Deus tem sobre mim. Então, Deus tem esperado que eu venha me colocar como um verdadeiro servo e falar, Senhor, eu recebo esse amor agora, o que o Senhor tem pra mim, assim como eu citei Paulo no começo, nem é o texto que eu ia falar, mas assim como eu citei Paulo no começo, cara, quando Paulo se converteu ao evangelho, ele se colocou na disposição de Deus e falou, e agora? E aí Paulo começou a fazer a sua obra, e aí Paulo começou a fazer a sua história. Aí Paulo começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas até o momento em que ele não tinha conhecido o amor de Deus, até o momento em que ele não sabia quem era esse Deus, cara, ele continuou perseguindo porque era aquilo que ele sabia fazer. Era aquilo que ele tinha na cabeça dele. Então o amor de Deus, ele... não compare o amor de Deus com aquele coraçãozinho, sabe? Não compare o amor de Deus com esse coraçãozinho aqui, ó. Não compare o amor de Deus com... Não, o amor de Deus é mais do que um coração vermelho com uma flecha. É mais do que isso. O amor de Deus, ele se entregou. Nós lemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus te amou de tal maneira que se entregou. E por mais que você não queira, ele se entregou. E por mais que você fale, como teve um influencer, o Pax, que é ex-pastorzão, né? E ele continua como Daniel Pax. E aí ele, num podcast, ele falou, não, mas eu não pedi. Não interessa se você pediu ou não, ele se entregou por você, porque isso é amor. Nós temos um ditado não sei se é ditado, não sei o que é, que fala que, fulano matou por amor. Não, o amor não mata. Você é capaz de morrer por amor, mas não matar por amor. Você não mata, as pessoas não matam por amor. Tirou a vida dela por amor. Não, ele não amava ela. Era outro sentimento que ele sentia. Agora ele se entregou por amor. E aí nós vemos que é fácil se entregar. É fácil não, né? Não é que é fácil, não é fácil, Raul. Nunca vai ser fácil. Mas nós vemos que possa ser que alguém se entregue por uma pessoa boa. Por pessoas boas. Pode ser que alguém queira morrer por pessoas boas. Pessoas morrem por ideais. Nós vemos no islamismo as pessoas se entregando como homem-bomba, como criança, se entregando por um ideal, por uma promessa, mas não por pessoas. Então, a Bíblia fala que possa ser que alguém queira morrer pelos bons.
por uma pessoa boa, que você se entregue pelo seu filho, no lugar do seu filho. Mas Jesus morreu por todos, pelos maus, pelos ruins, por aqueles que são desprezíveis na sociedade. E eu tenho a certeza que você não se enquadra nesse quesito, você não é desprezível. A situação que você está vivendo, de repente, ela precisa ser transformada e você precisa tomar uma atitude, e Deus vai te dar essa força para que você venha tomar essa atitude de mudança, mas é através do amor. É através do amor. Então, Deus se entregou por você, por mim, pela humanidade toda, por todos aqueles. E aí o que eu possa fazer é, Senhor, obrigado. Obrigado por se entregar por mim. Então, se você tem vivido tempos difíceis na sua vida e pensado que ninguém te ama, cara, Deus te ama. Jesus te ama. Essa era o evangelismo dos cristãos há, sei lá, 5, 10 anos atrás. Passava na rua e falava, Deus te ama. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama. Sabia que Jesus morreu por você? E era essa. E hoje a gente tem um monte de forma de evangelismo. E beleza, graças a Deus por tudo isso. Mas antigamente era assim, Jesus te ama. E aquilo ia queimando no coração das pessoas. Rapaz, Jesus me ama? Como assim? Nem meu pai me ama? Nem minha esposa me ama, nem meu marido me ama, como que Jesus me ama? Jesus te ama. Isso que eu quero dizer pra você nesse vídeo. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem algo na sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer transformar a sua casa. Jesus quer transformar a sua família. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sentido. Deus quer que nós venhamos ter a vida eterna com ele, não a morte eterna. Deus não quer que nós tenhamos a morte eterna. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Então, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. É isso que eu quero dizer essa manhã. Deus te ama. E você que ficou até agora, cara, vamos orar comigo. Eu preciso terminar esse vídeo. Oh, aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai, eu te peço que o Senhor venha estar em cada casa, em cada lar representado, cada um que tem escutado essa mensagem, ó Pai, cada um que ficou até esse momento, ó Pai, que o Senhor venha derramar do teu amor sobre cada casa, sobre cada lar, ó Deus, sobre cada coração, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória, ó Pai, aquela pessoa que tem sentido um desprezo de si mesmo, ó Pai, por alguma situação que tem vivido, ó Pai, que o Senhor venha demonstrar o amor para com ela, ó Pai, que o Senhor venha demonstrar a transformação para com ela, que o Senhor venha mostrar o quanto que o Senhor a ama, ó Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória sobre eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, ó Pai, desde já eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu fico muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o que você pode fazer para nos ajudar? Você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e, cara, até a próxima, se o bom Deus assim quiser, tá bom? Então, esse é o Dá o Papo Podcast, eu sou o Raul Santos e até a próxima no nome do Senhor Jesus. Valeu, galera!